Eu acho que tem muita gente olhando para Samsung e enxergando o jogo errado. Batendo o olho, é fácil pensar em GTA, em Just Cause, em Mad Max e parar por aí. Só que quanto mais você entra no que a própria Liquid Swords está descrevendo, menos ele parece um sandbox mundo aberto e mais parece um jogo de pressão. Pressão de dívida, pressão de tempo, pressão de escolha. E é aí que o negócio fica interessante. O jogo está marcado para sair primeiro no PC em 8 de abril. Ainda não tem preço no Brasil, mas deve ficar por volta de R$ 130. Bora checar tudo o que a gente sabe sobre Samsung, direto dos devs. O primeiro detalhe está na estrutura. Na página do Steam, o jogo já aparece com 3 ideias muito claras: Action Point System, Daily Quota e Law Response. Traduzindo, você não acorda naquele mundo para sair fazendo qualquer coisa. Você tem um limite de ações, uma meta diária de dinheiro e uma cidade que aperta de volta conforme você força a barra. Isso já muda tudo, porque aí a coisa deixa de soar como fantasia de liberdade total e começa a soar como um jogo em que cada dia é um sufoco. E isso combina perfeitamente com o que o estúdio descreve sobre o mundo. Uma experiência mission-based, com história principal clara, liberdade para explorar, mas o foco é densidade, ritmo e propósito, não escala vazia. Os próprios devs colocam Samsung nesse meio termo entre open world e experiência guiada. A campanha principal gira em torno de 10 horas. O jogo pode passar de 25 horas para quem entrar nos jobs, explorar mais e puxar o conteúdo paralelo. Então não parece um jogo tentando te prender pelo tamanho, parece um jogo tentando te prender pelo aperto. E é aí que o carro começa a fazer mais sentido. Porque aqui o carro não parece estar ali só para te levar de um ponto ao outro. O estúdio insiste que dirigir é central. Peso, impacto, perseguição, fuga, improviso. Diferentes veículos se comportam de formas diferentes, e a direção foi pensada para parecer física, tensa e recompensadora, não leve e descartável. Isso é importante porque muda o papel do carro. Ele deixa de ser transporte e passa a parecer ferramenta de sobrevivência, quase uma extensão do próprio loop do jogo. O combate vai na mesma direção. Nada no material oficial dá a sensação de um jogo estiloso no sentido exagerado da coisa. A ideia é combate de proximidade, arma branca, objeto do cenário, briga ligada ao carro, improviso. Não tem essa cara de loadout limpinho, nem de ação feita para parecer bonita, cinematográfica. Tem cara de confronto funcional, apertado, meio sujo. Você usa o que tiver por perto, guarda um item no porta-malas, aproveita o ambiente, tenta sair vivo. E isso combina muito mais com um jogo de sobrevivência urbana do que com um sandbox de zoeira livre. Outra parte que quase ninguém está destacando é uma cidade reagindo. Os devs falam de polícia escalando resposta, civis comentando o que você faz, gente evitando você quando dirige mal, pessoas se aproximando de feridos, NPCs fugindo ou revidando dependendo da situação. Ou seja, o mundo não está sendo vendido como pano de fundo. Está sendo vendido como um lugar que observa, responde e complica a sua vida. Se isso funcionar na prática, pode ser uma das maiores forças do jogo, porque a cidade deixa de ser cenário e vira pressão. E tem outros detalhes que deixam Samsung ainda mais interessantes, porque quando os devs detalham os jobs, o jogo começa a ganhar uma cara bem mais própria. Não é só missão jogada num mapa aberto. Tem hit de alto risco, corrida underground, fuga, roubo, perseguição para levantar informação, tudo isso dentro de uma lógica de dívida, pressão e consequência. Então o loop já não parece montado em cima de coisa para fazer, parece montado em cima de risco. E o tom do jogo empurra isso ainda mais. O estúdio já deixou claro que Samsung vai mexer com crime, droga, violência, sexualidade e ambiguidade moral. Só que, ao mesmo tempo, ele impõe limite. Não tem multiplayer, não dá para arrancar civil do carro, não vai ter dificuldade global para aliviar a pressão, e isso, para mim, diz bastante, porque Samsung não parece querer vender caos vazio, parece querer vender um mundo pesado, desconfortável e com consequência. E tem um detalhe de bastidor que ajuda a entender por que a parada ficou assim.
A PC Gamer publicou que o projeto precisou ser reduzido no meio do desenvolvimento, e foi justamente isso que empurrou o jogo para essa estrutura mais incomum, mais enxuta e, nas palavras do próprio time, mais única. Em vez de virar um AA inchado tentando fazer tudo, ele foi ficando mais concentrado. E isso pode ter feito bem, porque hoje muita gente sente falta justamente de action game que não quer durar para sempre, não quer inflar mapa, não quer encher linguiça, só quer ter uma proposta forte e sustentar essa proposta do começo ao fim. Então, no fim, é isso que eu acho que quase ninguém entendeu sobre Samson. Ele não parece estar tentando ser um GTA menor, também não parece querer ser um Just Cause urbano. O que parece querer ser é outra coisa. Um jogo mais denso, mais físico e mais nervoso, em que dívida, tempo curto, jobs, perseguição, carro e pancadaria entram no mesmo loop. Um jogo menor no tamanho bruto, mas talvez mais concentrado naquilo que realmente quer fazer. Sinceramente, se isso sair do papel do jeito que está sendo prometido, pode ser justamente aí que a coisa surpreende. Porque tem hora que o jogo não precisa ser maior, só precisa saber exatamente onde apertar. Para você, o que mais chama a atenção? A pressão diária? A cidade reagindo? O carro e combate? Ou o fato de ele não querer ser um sandbox gigante? Comenta aí. Se inscreve no Radar Level Up.